Eu sou o Alex Colau, eu trabalho na Alternativa há aproximadamente 7 meses. Né? Venho de um mercado similar também, mas encarando esse novo desafio que a Alternativa está trazendo agora para esse nosso mercado nacional. E hoje a gente tem aqui, né, um dos principais fabricantes de portas do país, muita gente qualificada. Então a gente fez muita questão, né, de estar aqui. A gente não viria, né, o Rodrigo fez um esforço muito legal. Quando a gente entendeu de fato a proposta e entendeu quem estaria, nós não tínhamos como não vir para esse evento. Né? E hoje a gente vê aqui realmente que está valendo a pena. É uma empresa que começou, como o Renan mesmo fala, um dos sócios, como marcenaria. Da marcenaria ele migrou para a fábrica de portas, né, que é a identificação de todos vocês. E depois da fábrica de portas ele percebeu a necessidade de fazer o próprio perfil e trabalhar no acabamento do perfil. Né? Ou seja, ele entende toda a cadeia, ele entendeu todo o negócio. Por isso que a Alternativa hoje cresceu da forma como cresceu. Mas a Alternativa chegou agora, no ano de 2021, completando 20 anos, e percebendo que ela precisava continuar no mercado. E esse é o grande desafio hoje de uma empresa que chega num porte que a Alternativa está. Né, com aproximadamente 250 colaboradores, atendendo todo o país, mais alguns países da América do Sul. Então a Alternativa vem com um desejo muito grande de continuar crescendo. Dentro da Alternativa nós temos um projeto de 5 anos que se chama Projeto Alvo. Esse projeto tem um longo tempo de vida. Ele se chama Alvo porque todas as nossas atitudes, as nossas iniciativas precisam ser assertivas, né? Não existe um nome melhor do que alvo para isso. E é desafiador, né? Como a gente acerta? Vocês querem acertar, todos nós queremos acertar nas nossas escolhas de vida, nossas escolhas de negócio, né? E é isso que a Alternativa faz e está trabalhando muito forte nesse projeto alvo. E nós temos lá um lema, né, que nós carregamos todos nós na empresa, que é: tudo depende da importância que se dá. E eu fiz questão de trazer essa frase aqui, porque tudo depende da importância que se dá de nós estarmos aqui hoje. Por que a gente está aqui? Toda a iniciativa que a gente tem, todo o produto que a gente lança, todo o foco que a gente tem em algum objetivo está baseado na importância que a gente dá para isso. E foi dando importância para esse evento, foi dando importância para vocês, clientes, que a Alternativa está aqui e quer estar muito mais próximos de vocês, e é isso que a gente vai falar daqui para frente. O futuro da Alternativa, né? Então, quando a gente fala que a gente quer olhar para frente, a gente precisa conhecer o mercado, conhecer as pessoas. Né? A gente tem um projeto-alvo, a gente precisa ser assertivo. E como a gente faz para conhecer pessoas, né? Nós temos, então, uma situação muito importante que mercado, clientes e produto fazem o nosso negócio. Concordam? Né? Nós precisamos conhecer o mercado, nós precisamos ter clientes e precisamos ter bons produtos. O que a gente busca no nosso cliente? Né? Nós buscamos a satisfação. Tenho certeza e sei que muitos de vocês são clientes da Alternativa, muitos satisfeitos, alguns nem tanto. A gente já teve a oportunidade de ouvir alguns, a gente recebeu muito elogio no dia de hoje, como recebemos críticas, né? Eu estou aqui com o meu colega Marquinhos, a gente está... E isso que é legal. O bacana é nós estarmos próximos de vocês e ouvirmos e darmos muito mais atenção para o que não é bom, o que a Alternativa não está fazendo de bom, porque nós queremos reverter sempre essa situação e sermos realmente incríveis na questão de atendimento. Isso que eu falei, né? Ouvir, estar próximo. Quando a gente fala, então, um pouquinho em clientes, então, nós temos uma situação hoje que nós vivemos em 5 ou 6 gerações conjuntas. Vocês já pararam para perceber que os pais de vocês, os avós de vocês, hoje convivem com os filhos, com os netos? Então, nós estamos convivendo em 6 gerações. As principais delas, né? Vou falar um pouquinho aqui da Baby Boomers, que é o estudo técnico de gerações que a gente fala.
quem nasceu entre os anos de 1940 e 1960, a geração X, 1960 e 1980, que eu acho que é uma grande parte das pessoas que estão aqui, a geração Y, a qual eu faço parte, de 80 a 95, e a geração Alfa, que é a geração de 2010 para cá. Tá, mas por que tu está falando isso de gerações, né? O que cada geração tem a ver com o nosso negócio, com a nossa história, com o nosso futuro? Baby Boomers, então, essa geração que nasceu lá nos anos 40, num pós-guerra, e ainda fazem parte do nosso dia, ainda são consumidores. Como é o estilo de vida dessas pessoas? O que essas pessoas pensam? Como elas agem? Qual é o princípio de vida dos avós de vocês? Né? Então, são gerações que vieram num pós-guerra, numa geração de conflito, numa geração difícil, de um crescimento econômico brasileiro, tentando se sustentar, né? Criando empresas. Aí nós viemos para uma geração X, que é a geração, eu acredito que das principais pessoas aqui, uma geração que viveu uma situação muito difícil na política, né? Nos anos 70, né? Que foi bem difícil, saindo de uma ditadura, né? Entrando para uma situação um pouco melhor, mas em pessoas que pensavam muito na materialização, pessoas que queriam ter, pessoas que não pensavam muito em viajar, em conhecer outros países, outros estados, até não se tinha muitas condições. O grande objetivo era constituir uma família, ter uma boa base financeira, né? Ter alguns filhos, ou seja, uma boa estrutura familiar. Aí veio a geração Y, que é a geração que está fazendo as coisas acontecerem no momento. É a geração do consumo, é a geração que viveu o surgimento da internet, que viveu toda a evolução tecnológica, e muitos aqui se identificam, muitos vão se lembrar de não ter um celular, muitos vão se lembrar do primeiro celular que teve, muitos vão se lembrar daquele barulhinho quando conectava a internet, né? E a gente começa a relacionar isso aos dias de hoje e entender como isso já mudou, como evoluiu, e como essa geração, que a maioria de nós faz parte, passou por transformações. E a gente não vai se dando conta que essas transformações modificam tanto os nossos negócios, a nossa forma de pensar e principalmente a nossa forma de construir produtos. Nós temos a geração Z, que é uma geração mais nova, uma geração que nasceu de 95 para cá, 20 e poucos aninhos, né? Uma geração que é difícil de lidar, é uma geração que a gente sabe, vocês, donos de empresa, quando buscam um profissional com essa idade, como o profissional já não tem mais um desejo de ser um funcionário, ele já pensa diferente, ele já quer morar diferente, ele já sai de uma faculdade achando que ele sabe tudo, né? Uma geração que realmente é uma geração difícil. E nós temos uma geração Alfa, que é a geração que nasceu em 2010, que essa imagem retrata essa geração. Essa geração já nasce com um tablet, com um celular na mão, e por incrível que pareça, eles já sabem a mexer muito mais do que nós. É incrível a habilidade, isso é transformação, isso é a mudança, isso é, mais do que tudo, um grande desafio que nós temos pela frente. Aprender a lidar com essas situações. Então, vocês viram, dentro dessas 5 gerações que a gente apresentou, uma grande transformação de estilos de vida. E hoje, todas elas ainda, o que é mais legal, convivendo junto, né? Então, vocês imaginam como é o contato de um menino de 3 anos convivendo com um avô de 70, que viveu um pós-guerra, que passou por uma revolução industrial, que tinha uma forma de pensar a vida, falando com o netinho dele, que tem um pai que já não pensa mais em bens capitais, que pensa mais em curtir a vida, que pensa mais em ser, viver e não ter. E quando a gente fala em ser, viver e não ter, isso é um impacto econômico muito grande, porque as pessoas não querem mais comprar. Se a pessoa não quer mais comprar, o que vai acontecer com nós que somos fornecedores de materiais? Óbvio, eles precisam viver. E dentro disso, né, nós passamos pelas revoluções industriais, né, com a questão do vapor, surgimento da eletricidade, surgimento da computação,
agora, né, a revolução industrial, inteligência artificial, e as empresas precisam estar se adaptando. E aí que vem o Rodrigo com uma empresa super interessante, com um software legal que ajuda vocês, que facilita a vida de vocês. Então, isso é a revolução, isso é a inovação, isso é o futuro da marcenaria e o impacto para fabricantes de portas. Então, a gente falou bastante agora do nosso cliente, do nosso mercado, né, desses estilos de vida, dessas gerações. E quando a gente fala em futuro da marcenaria, nós sabemos que a marcenaria, direto ou indiretamente, está totalmente ligada aos nossos negócios. Né? O fabricante de porta, ele é basicamente um fornecedor da marcenaria. Nós, como alternativa, somos fornecedores da marcenaria. Vocês têm um contato, muitos de vocês, eu acredito que até também são marcenaria. Nós tínhamos aí, na década de 70, 80, um estilo da marcenaria atuar, e aí a gente faz uma relação com essa transformação toda. Móveis que eram praticamente 100% em madeira, madeira trabalhada à mão, pouco maquinário, né? Passamos por uma transformação nos anos 90, o móvel mudando um pouco, alguns acabamentos a mais, algumas cores a mais, mas a base ainda sendo em madeira, pouca estrutura construtiva, mas a predominância toda ela em madeira. Aí nós tivemos uma grande revolução na marcenaria, que aconteceu em 1970 na Alemanha e chegou ao Brasil com muita força nos anos 2000, que foi o MDF. O MDF surgiu e realmente transformou o cenário de marcenaria. O MDF veio para dar agilidade ao marceneiro. O marceneiro que trabalhava só com madeira, hoje passou a ter um material que era muito mais prático, simples, fácil, dinâmico e muito mais ágil de se construir um móvel, né? Depois disso, nós tivemos, por volta de 2002, 2003, o início das portas de correr. Até nós temos os nossos colegas, a Joeline aqui, que falou muito bem sobre os produtos deles. As portas de correr vieram junto com o alumínio, né? Surgiu também o perfil alumínio, com o espelho na porta, a base do móvel ainda sendo muito em madeira, mas com um pouquinho de alumínio. Pessoal, eu vou pedir desculpa que eu estou andando aqui, passando slide, porque eu acabei esquecendo de trazer o passador, mas a gente vai dando um jeito aqui. Nesse tempo todo, fica muito claro que a marcenaria evoluiu, ela se transformou com esse passar do tempo, ela tinha um estilo de trabalho, com um tipo de material, e hoje ela passou a atender todas as expectativas, né? Chegando na computação, chegando em materiais, em equipamentos mais tecnológicos, centros de usinagem. E o fabricante de porta? Né? O fabricante de porta, como ele evoluiu nesse período, como fornecedor da marcenaria? A gente passando por esse país todo, a gente visita muitas empresas, e a gente consegue ver uma evolução muito bacana no fabricante de porta. Principalmente, né, quando a gente começa a ver essa questão da computação e a necessidade que vocês estão percebendo em ter, né, um software hoje para gerir um negócio, para vender um negócio, para controlar a matéria-prima de vocês. Né? Então, é muito importante saber e entender que o fabricante de porta está passando também por esta transformação. Mas o tema aqui é realmente o futuro da marcenaria. E o que está acontecendo com a marcenaria? Nós tivemos em 2010 até 2020 um crescimento enorme da marcenaria. Em percentual, isso é até difícil de medir, né? Mas o boom econômico de 2010, com a questão da Copa do Mundo e várias outras situações que tiveram no Brasil naquele período, fizeram com que muitas marcenarias passassem a crescer. Muitos montadores de porta, muitos montadores de móveis, que até então trabalhavam para indústrias e não marcenarias, indústrias de móveis,
passaram a atuar como marceneiros. E isso por quê? Porque nós tínhamos um material que era eficaz, o MDF. Muitas empresas passaram a trabalhar com planos de corte, não necessitando que o marceneiro tivesse a sua própria estrutura, mas que ele tivesse apenas uma equipe de venda e montasse esse móvel. E isso tudo aconteceu por uma simples situação, a personalização. O cliente de 2010 a 2020 deixou de comprar da indústria. Por quê? Porque a indústria tinha uma característica planejada, uma característica que não era personalizada. E dentro disso o marceneiro ganhou muita força por fazer exatamente o que o consumidor queria. E esse consumidor começou a surgir realmente nessa geração X que a gente falou, que era um consumidor que queria ter os itens muito mais personalizados. Então, nós tivemos esse crescimento bem grande da marcenaria, mas nós estamos vivendo um momento, agora final de 2021, e a nossa perspectiva de 2022 é de que a marcenaria tende a perder muito espaço pela indústria. Por quê? A indústria, nesse período, ela não ficou parada. Ela se reestruturou. Então, hoje nós estamos vivendo um problema econômico, um problema econômico no país inteiro, onde o poder de compra diminuiu muito. O marceneiro não está mais conseguindo financiar a compra do consumidor. A indústria hoje parcela a compra em 36, 48 vezes. A indústria entrega rápido e a indústria entrega personalizado. E com um preço melhor do que o marceneiro. O marceneiro não está conseguindo comprar matéria-prima que está faltando no mercado. A indústria não está tendo este problema de falta de matéria-prima. Então, esse é um cenário que mostra, e é um cenário preocupante para nós, que mostra que o ano de 2022 vai ser muito desafiador para o mercado do varejo, para o mercado do marceneiro. Mas nem tudo é notícia ruim, né? Falando um pouquinho, então, de como a indústria cresceu, fazendo esse trabalho de milímetro em milímetro. Lá no Sul nós temos grandes empresas, Todeschini, SCA, Delano, Bom Tempo, e a gente acompanhou de perto essa evolução, esse trabalho voltado ao milímetro a milímetro, e como isso, né, tem dado resultado nesse foco. Mas vamos lá. Entendendo um pouco de produto e tendências, e falando ainda dessa marcenaria do futuro, eu enxergo hoje que quem está com a faca e o queijo na mão são vocês. Por quê? Como tendência, a gente percebe algumas mudanças de comportamento que estão relacionadas àquelas gerações, mas a gente percebe algumas mudanças, principalmente nessa questão aqui, o morar de aluguel. Hoje nós temos índices, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais, em que as pessoas dessa geração X, Y e as Z, alfa, que estão por vir, elas não querem mais comprar imóveis. Isso está muito claro. Essa geração nova vai morar de aluguel, essa geração nova não quer comprar carros, essa geração vai andar de Uber, vai pedir carona, mas ela não quer ter. E isso não, a gente não está inventando nada, são índices técnicos, são estudos que realmente comprovam isso. Nós temos uma outra situação que daí é um pouco ao contrário. A pandemia fez com que ocorresse um êxodo urbano, ou seja, as pessoas estão saindo das cidades e voltando para o campo. Quem que faz isso? A geração X. A geração que já trabalhou. A geração que quer descansar. Então, ela está indo, está voltando para o campo. Em proporção menor, impacta menos no nosso negócio. Todas as gerações novas buscam a personalização. A personalização, tem uma frase muito legal aqui, que é, eu tenho um sério problema chamado, se não for na hora que eu quero, do jeito que eu quero, não precisa mais. Ou seja, é a hora que eu quiser, quando eu quiser, como eu quiser. Esse é o novo consumidor. Se nós analisarmos hoje, um dos maiores cases de sucesso de negócio do Brasil é a Magazine Luiza,
todo mundo conhece. E o grande triunfo do Magazine Luiza é a entrega rápida. É hoje vocês poderem comprar, fazer uma compra pela internet e, às vezes, no mesmo dia estarem recebendo o produto. Então, é isso que é o futuro, né? Personalização, ou seja, eu quero exatamente assim, na hora que eu quiser. E por que a gente fala e relaciona isso com o morar de aluguel, relaciona com esse êxodo urbano, relaciona com a nova marcenaria e relaciona com vocês, fabricantes de portas? Por quê? Em termos de produtos, a gente viu que a marcenaria evoluiu da madeira para o MDF, surgiu o alumínio, surgiu o vidro. Hoje, o nosso cenário de futuro, ele apresenta esta gama diferente de materiais no trabalho. O móvel não é mais só madeira. O móvel não é mais madeira e ferragem. O móvel é pedra, o móvel é madeira, é alumínio, é tecido, é revestimento, é porcelanato, é metal. Ou seja, as tendências que a gente acompanha na Europa, acompanha o que está vindo para o Brasil, acompanha os especificadores, que são arquitetos e designers, é exatamente o uso de todo este material na composição do móvel. E o que preocupa no futuro da marcenaria, e talvez muitos de vocês se identifiquem com isso, é que o marceneiro detesta fugir da zona de conforto. Se você falar para o marceneiro que ele precisa trabalhar com alumínio, ele chega a se arrepiar. Se falar em vidro, então, ele não quer nem saber. Mas a tendência é essa. A gente consegue afirmar que a tendência de futuro é essa gama toda de materiais. Né? Quem diria que nós teríamos uma cadeira de acrílico com o encosto em madeira? Uma de acrílico, outra de vidro. Esse exemplo desse ambiente, a gente tem 4 ou 5 diferentes características de materiais. Nesse caso, ainda com com bastante madeira aparecendo. Aqui também nós temos porcelanato, nós temos madeira, nós temos alumínio, temos vidro. E nós temos o casamento perfeito, que é luz, madeira, alumínio e vidro. Em termos de proporção, a madeira cada vez menor. A necessidade da luz para dentro do móvel, que ela é, né, além de decorativa, funcional, né, a luz tem uma série de situações importantes, né, dentro do nosso dia a dia, vem a necessidade do vidro, incolor ou parcialmente incolor. Vocês com certeza fazem muitas portas, muitos produtos com vidro reflecta, né, que faz diferentes usos dependendo da iluminação. Ele pode ser transparente, ou ele pode virar espelho. E hoje nós temos o uso desses 4 ambientes e o crescimento muito forte da luz e do alumínio. Alumínio, vidro, luz, modularidade. Modularidade, morar de aluguel. Eu quero morar de aluguel, mas eu não quero morar mal. Eu quero morar bem. Eu quero ter um móvel bonito. Não é porque eu moro de aluguel que eu vou comprar uma mesa pequena, ou vou comprar um home pequeno, ou vou morar num espaço muito apertado. Não é isso. Eu quero morar bem. Então, este consumidor que vai morar de aluguel vai optar por móveis que tenham a possibilidade de ele levar este móvel para ele, para a vida dele, para adaptar esse móvel em diferentes ambientes. Ou seja, eu tenho uma estrutura que me facilita isso. O alumínio facilita isso. A modularidade facilita isso. E a alternativa está muito ligada para que as próximas linhas de produtos tenham esta conotação modular. Vocês enxergam os marceneiros trabalhando com isso? Conseguem ver? Difícil, né? Existem alguns planos, alguns trabalhos, muita gente tentando mostrar isso para o marceneiro, mas ele não está enxergando. Ele não está enxergando que essa situação está mudando e que ele precisa mudar. E tem um ponto muito importante, que o bom marceneiro, aquele que trabalhava com madeira, aquele que sabe realmente de marcenaria, ele é uma geração baby boomer. Ele está acabando. A nova geração é diferente. A nova geração não entende de marcenaria como a baby boomer entendia.
Então, aqui está o pulo do gato para o fabricante de porta, para ele sair da porta e construir o móvel. Esse é o grande ponto do futuro da marcenaria, que pode se readaptar. Ah, mas tem volta? A madeira vai sair do mercado? Não, a madeira não vai sair do mercado. A madeira vai acontecer, ela vai continuar. Porém, a nova geração ela tem um conceito muito forte, que é um conceito sustentabilidade. E isso hoje ainda está em transformação. Mas, a partir dos próximos anos, a sustentabilidade vai tomar uma força muito grande. E produtos que não são renováveis, como é a madeira, e que trazem um impacto muito grande para a sustentabilidade, vão sofrer no nosso mercado. E todo o mundo já trabalha com tendências em itens que sejam renováveis, como é a questão do alumínio. Exemplos aqui de itens modulares, né? Como vocês viram. E aí vem agora uma tendência muito interessante também, que daí é uma das mais desafiadoras que a gente está vivendo, e agora falando um pouco mais na questão técnica do produto. Não sei se alguns de vocês visitaram a Casa Cor São Paulo ou Casa Cor nas cidades de vocês, ou se acompanham tendências de arquitetura e design. O que está muito claro é que nos próximos 5 a 10 anos nós viveremos um mundo de formas orgânicas. E quando a gente fala formas orgânicas é do redondo. Quando a gente fala em arredondar, muitos de vocês já começaram a pensar, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer o móvel arredondado? Alumínio arredondado? Cantos arredondados? Infelizmente, esse é o futuro, não tão distante. Nós já vimos nas casas cor. O que nós imaginávamos que demoraria, né, que seria por volta de 2023, 2024, já está acontecendo. O móvel já tem se tornado redondo. E isso realmente é um desafio para o nosso processo, para o nosso trabalho. Né, como vocês vão montar um espelho desse? Lá na serralheria, como corta um vidro desse? Com que equipamento se corta um vidro desse? Né, se for em alumínio, como isso vai ser feito? Então, nós, como alternativa, a gente está pensando nessas soluções, para conseguir levar para vocês soluções que não dependam de vocês. Nós resolvemos e vocês montam. Essa é a ideia da alternativa. E então, vamos lá, prateleiras com cantos arredondados. Assim, isso é algo que realmente já está acontecendo. O Rodrigo vai ter que pensar isso no software dele, como vai arredondar os desenhos aí, enfim. Esse é o futuro. E o mais importante, né, e o que a gente quer passar hoje para vocês é que a situação do novo mercado, da marcenaria, das nossas parcerias é que não é só produto. Vocês percebem que o cenário de hoje ele é muito mais estratégico do que produto. O produto é simples, a gente resolve, é técnico. Às vezes a gente vai ter um erro que outro, mas a situação vai além de produto. Hoje, uma empresa não consegue viver se ela não tiver parceria. Eu, como alternativa, não vou conseguir viver se não for parceiro de vocês, fabricantes de porta. Vocês, fabricantes de porta, precisam da marcenaria. Se a marcenaria não acordar, vocês vão ter que ser os novos marceneiros. O marceneiro que não trabalha mais para madeira. Vocês não vão mais ser fornecedores da marcenaria. A marcenaria que vai fornecer madeira para vocês. Esse é o ponto. Então a gente tem que estar esperto, porque a madeira está sumindo. E a parceria entre empresas é o que precisa acontecer. Se nós não tivermos um parceiro que nem a RTO, que nem a alternativa, que está proporcionando itens para vocês montarem, dando um software que vai dar agilidade, e se nós não tivermos essa junção, nós estaremos fora. Pessoal, então, assim, eu agradeço. Nós poderíamos falar muito tempo aqui, mas né, hoje é um dia de festa, é um dia de encontro. Espero que essa situação do mercado e do que tende a acontecer com a marcenaria
ajude vocês no planejamento de vocês para os próximos anos. Nós estamos reestruturando uma alternativa para que ela continue com muita força no mercado, para que ela tenha realmente a inteligência de trazer inovação com assertividade, e é isso que a gente quer e vai buscar. E nós temos um desafio que é, falo mais uma vez, estou sendo até repetitivo, estar ao lado de vocês. As empresas que eu ainda não visitei, eu vou visitar. Nós temos o auxílio da nossa equipe de vendas. A gente vai estar ouvindo vocês cada vez mais, entendendo as dores para fazer com que isso seja solução bem resolvida. E o principal, foco da alternativa, Magazine Luiza, entrega rápida. Vocês vão ter a segurança de entrega rápida. Esse é o nosso objetivo. Se vocês vierem, a alternativa vai ser a empresa mais barata? Não, não vai. Mas vai ser a empresa que não vai deixar vocês na mão e vai ser a empresa que vai entregar com muita agilidade. Pessoal, obrigado pela atenção. A gente conversa aí depois. Ótimo dia a todos, ótimo retorno. Fiquem bem. Valeu, abraço.